Glória a Deus. Bom dia, família. Você pode dar uma salva de palmas aí para agradecer a Deus? Aleluia. Obrigado, Serginho. Na oração do pastor Vitor, ele iniciou ela falando, os mais atentos aí vão perceber que ele iniciou ela falando 2 vezes a palavra obrigado. Obrigado, Deus, obrigado, Deus. E assim temos que ser nós, nos apresentarmos diante do Senhor todos os dias da nossa vida com um coração grato, sabe? E uma coisa me chamou a atenção também, enquanto o pastor Vitor orava, teve um momento que ele disse assim: em tempo onde muitas vozes têm soado, a tua voz, Deus, precisa ecoar nos nossos corações. E me veio a imagem, vou pedir a Rafa para colocar a imagem de uns pássaros. Não sei se todo mundo já percebeu aqueles pássaros ali quando eles estão voando assim, são chamados aves migratórias, Elas voam para lá, depois voam para cá, norte, sul, o leste, oeste. Eu não sei a posição certa, aí precisava de um biólogo aí, para ajudar a gente, mas muito interessante, porque lembra de uma coisa na oração do pastor Vitor, em tempo onde muitas vozes estão ecoando, a voz do Senhor precisa ecoar no nosso coração. E isso aqui nos traz um ensinamento muito grande. Assim, 3 ensinamentos, na verdade. Aquelas aves ali, elas voam naquele sentido de triângulo ali, sabe? E existe um percentual que elas atingem que é muito maior do que se elas voarem sozinhas, se elas voarem de 2 em 2, se elas voarem de 3 ou de 4, naquela formação solta que às vezes outras aves voam por aí. Então elas voam naquela formação ali como se fosse quebrando a pressão que o vento, a pressão que o ar impõe sobre elas. Com isso elas atingem velocidades, é como se fosse uma aerodinâmica, que são trabalhados nos projetos dos carros. Então elas fazem aquela formação para que elas possam romper com mais velocidade, chegar mais rápido ao objetivo dela. Eu espero que o Espírito Santo já esteja ministrando no seu coração, e Ele está ministrando no seu coração. Sabe, existe uma coisa ali também, que é o que me fez lembrar na oração do pastor Vitor. As aves que estão aqui atrás, essas e essas, existe uma lá na frente. As aves que estão aqui atrás, elas não param de fazer aquele barulho, sabe? Como se fosse um grunhido. Elas não param o tempo todo fazendo barulho, sabe para quê? Para incentivar as que estão na frente. Olha que interessante. Então, todas, até essa daqui, ela quer fazer o barulho. Olha a voz do Senhor. Ela quer fazer o barulho para que as outras que estão na frente dela possam continuar, permanecer, possam ir rumo ao alvo. E uma outra coisa que a gente aprende com essas aves, que quando imagine que uma delas se machucou, uma delas não tem condição de voar mais. Sabe o que acontece? Outras 2 saem da formação junto com ela, e elas param de fazer esse movimento, e elas vão para uma árvore, e ali elas vão esperar a outra recuperar. O Espírito Santo está ministrando no seu coração. As outras 2 que estão boas, elas ficam ali junto com aquela que está machucada, que está ferida, até ela se recuperar. Quando ela se recuperou, o que acontece? Elas voltam, encontram o bando de novo e voltam ao propósito delas de fazer esse movimento. Mas e se caso essa que se machucou morrer? Aí sim, como não tem jeito mais, as outras 2 vão voltar sozinhas para o bando.
mas até então elas não desistem da outra. E o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Elas não vão desistir da outra, elas vão ficar ali com ela, ajudando ela a se alimentar, ajudando ela na recuperação. Sabe, o tema do sermão aqui de hoje é assim: alguém que faz o mundo ser melhor porque existe. Meu Deus, alguém que faz o mundo ser melhor porque existe. Eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus, ou então você ligar a palavra de Deus aí, se estiver no seu celular, no texto de 2 Samuel, no capítulo 21, nós vamos ler a partir do verso 15. 2 Samuel, capítulo 21, a partir do verso 15. Então vai dizer assim: e de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi-Benote descendia dos gigantes, e o peso do bronze de sua lança era de 300 siclos, e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar Davi, porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu e feriu o filisteu e matou então os homens de Davi. Lhes juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disso, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatista, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaré-Oregim, o belemita, feriu Golias, o geteu, cuja lança tinha haste com o eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja, esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão, em cada pé, 6 dedos, 24 ao todo. Também esse descendia dos gigantes. Quando ele injurava a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus homens. Feche seus olhos mais uma vez. Deus, nós te agradecemos, assim como nós iniciamos esse culto com palavras de agradecimento. Te agradecemos também agora pela tua palavra que foi exposta, e pedimos que os nossos corações sejam como boa terra, que nós possamos receber essa palavra, Deus, que ela seja como uma semente, que ela possa encontrar um lugar, um abrigo no nosso coração e vir a florescer e frutificar, Pai, e que esses frutos, acima de tudo, gere transformação, gere mudança na nossa vida. Espírito Santo de Deus, nós estamos por sua conta. Espírito Santo de Deus, nós queremos o teu mover na nossa vida através da tua palavra, que é viva. Em nome de Jesus, aleluia, amém. Glória a Deus, amém. Aí talvez você esteja pensando, o que esse texto tem a ver com a história dos pássaros lá? E esse texto aqui, ele traz para nós uma grande riqueza, sabe? E o Espírito ministrou no nosso coração uma riqueza aqui, que eu falei assim, meu Deus, que coisa linda, que coisa tremenda. Porque se a gente não fica atento aos detalhes, se a gente não pede o Espírito Santo para nos revelar a riqueza que tem aqui, é só mais um texto cheio de palavras. Mas a palavra de Deus, ela é viva. Então ela é cheia de revelação. E quando a gente senta para estudar, a gente senta para degustar isso aqui, e a gente fala, igual a gente falou agora, Espírito Santo, estamos por sua conta.
Queremos que o Senhor ministre nos nossos corações. E Ele sempre vem. E Ele nos surpreende. E Ele revela coisas que a gente já tinha lido outras vezes e tinha passado batido. Porque a palavra dEle, que é gerada por Ele, ela se renova todas as manhãs. Amém? O que nós vamos aprender aqui com esse texto? Nós vamos aprender, 3 coisas. A primeira coisa que acontece aqui, que Davi, ele vinha numa batalha. Davi saiu para batalhar. E o primeiro versículo que a gente leu fala assim: de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Quem eram os filisteus? Todo mundo lembra de Golias. Se a gente voltar lá em 1 Samuel, lá no capítulo 17, a gente vai ter detalhadamente como que foi a guerra, né? Todo mundo conhece a batalha de Davi contra Golias, aquele gigante filisteu que levantou para afrontar o inimigo de Israel, que levantou para afrontar o povo de Deus. Só que passado um tempo já, a palavra de Deus fala que houve ainda de novo, então tornou a acontecer que o quê? Que os filisteus, o povo que mais guerreou com o povo de Deus, né, na história, o que acontecia? Levantaram e começaram a fazer guerra com Israel. Mas a palavra diz que desceu Davi com os seus homens e fizeram o quê? Pelejaram contra os filisteus. Mas tem uma coisa aqui interessante. No finalzinho do verso 15, vai falar assim: ficando Davi muito fatigado. Algumas outras traduções vai falar que ele ficou muito cansado. Mas algo desenrolou aqui. Deus tinha preparado tudo. E a primeira coisa que nós vamos entender e aprender com essa história aqui, que nós nunca devemos subestimar os gigantes. Talvez na minha vida, na sua vida, existiu há tempos atrás gigantes que nós derrotamos. Talvez para alguns aqui o gigante pode ser uma dificuldade de estar na presença de Deus. Talvez o gigante pode ser a dificuldade de perdoar alguém. Pensa naqueles gigantes aí agora, que o Espírito Santo possa trazer à sua mente agora alguns gigantes que você já venceu no passado. Aí talvez você pensa assim: mas que estranho, um gigante, ele pode voltar? Não, comigo não existe isso não, o gigante não volta não. Aconteceu com Davi. E nós não somos melhores que Davi. Então, talvez aquele gigante que você já venceu, aquele gigante, de ter ferido um irmão, ou de ser ferido por um irmão, um gigante de um pecado que você rompeu, um gigante da pornografia, um gigante da falta de compaixão. Pensa nos gigantes que você já rompeu. A qualquer momento, esse gigante pode voltar. Mas nós não devemos subestimar esses gigantes. Nós precisamos ficar sempre atento. A palavra de Deus nos diz: aquele que está em pé, cuide para quê? Para que não caia. E se aconteceu com Davi, pode acontecer conosco. E a palavra de Deus, ela fala que no versículo 16 vai falar assim: ele estava cingido de uma armadura nova. Ei, peraí, ele estava cingido de uma armadura nova? Como assim? Repete comigo assim: os inimigos se reinventam.
os inimigos se reinventam. O gigante estava diante de Davi anos depois com uma armadura nova. Aqui fala, um detalhe que pode passar despercebido, fala que a ponta da lança dele, ela era de 300 ciclos, que dá mais ou menos 3,6 kg. Se a gente voltar lá em 1 Samuel e observar a ponta da lança de Golias que Davi matou, ela era mais pesada do que essa. Aí você pensa assim, então ele veio com a ponta mais leve. Pensa comigo, a ponta mais leve dá mais o que para ele? Agilidade. Então, além dele ter uma ponta de lança mais leve para dar mais agilidade para ele, ele vem com a armadura nova ainda. Então, aquele gigante que você enfrentou lá no passado, ele pode se apresentar diante de você hoje, de maneira reinventada, de maneira aprimorada, de maneira, sabe o que ele quer? Te surpreender. Então, fala assim comigo, o inimigo não fica parado. Parado, sabe quem fica? Só o crente que não busca Deus. Só o filho que não encontra com o pai todo dia. Só o filho que não vai buscar o azeite novo. Só o filho que não vai comer da palavra aqui de Deus. Só o filho que não busca uma vida de comunhão com o pai. Os inimigos estão o tempo todo se movimentando, estão o tempo todo se reinventando, o tempo todo pensando que ele conhece a nossa fraqueza. Eles estão o tempo todo pensando assim, rapaz, eu já não posso usar essa armadura aqui contra ele. Então eu tenho que preparar uma armadura nova, porque se ele resistir, eu resisto a ele. Aquela lança eu demorei muito tempo para puxar ela, porque ela era pesada. Então tira um pouquinho de peso nela aí, faz uma outra mais leve, porque eu quero pegar ele. Não devemos subestimar os gigantes. É a primeira coisa que a gente aprendeu aqui hoje, que estamos aprendendo. Davi, naquela época, ele ia à frente, né? Lembra da batalha com Golias? Ele ia à frente, ele foi. Ah, ninguém quer ir, eu vou. Me dá aqui essa armadura. A armadura ficou desconcertada nele, ele falou, encosta isso para lá, me dá aqui que eu vou com as minhas pedras, com a minha funda, e eu vou, e não tem essa não, eu vou acertar, vou matar ele, e vou acertar ele. Ah, mas ele é gigante. Não, ele é gigante, ele tem uma testa grande, é impossível errar aquela testa, então eu vou acertar. E ele foi pensando isso. Sim, e agora? O gigante, talvez ele foi pensando da mesma maneira. E às vezes nós precisamos também nos reinventar. Quando nós buscamos a Deus, Ele nos dá armas novas. E se a nossa luta não é contra a carne ou sangue, assim como foi lá atrás de Davi, as nossas armas também, elas não são de metal e de ferro, as nossas armas são espirituais. Então, aqueles que buscam a Deus recebem as armas espirituais para romper nesse tempo tão difícil. Lembra da oração do pastor Vitor? Esse tempo tão difícil que temos vivido. Tempos de dificuldade, tempos onde estamos abertos, ora estamos fechados. Tempos, ora, o espaçamento é esse, depois muda o espaçamento. Tempo onde podemos usar a galeria, daí a pouco não podemos mais. Tempo onde um comércio está aberto, daí a pouco o comércio está fechado. Tempo onde os números caem, daí a pouco os números sobem. Tempo de incerteza. O inimigo está ali pronto para nos atacar, mas nós somos aqueles que nunca vamos subestimar os inimigos. Vamos aprender outra coisa? A segunda coisa que a gente aprende nesse texto, precisamos andar com pessoas que são capazes de gastar a sua vida, não a sua, mas a vida dela por nós. Então, ande com pessoas que gastem a vida delas por você. No versículo 17, vai falar assim, Davi cansou. Então pensa um homem matador de gigante, pensa no rei, comandante de exército, um homem que
que era pastor de ovelha, fazia com excelência, um homem que construía instrumentos, um homem que adorava o Senhor com a unção que o demônio saía correndo, um homem que fabricava instrumentos, um homem que, cara, ele governava com excelência. Então, um homem de excelência. Esse homem cansou. Esse homem teve um momento que ele se sentiu fraco. Ande com pessoas que são capazes de gastar a vida por você. Nós precisamos andar com essas pessoas. Sabe por quê? Porque quando esse homem, que era chamado segundo o coração de Deus, esse líder de excelência, esse homem que é exemplo para nós todos aqui que estamos aqui nessa manhã, ele fraquejou, o versículo 17 vai falar assim: porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu-o e feriu o filisteu e o matou. Meu Deus! Nós precisamos ter os abissais junto conosco. Nós precisamos andar com pessoas que estão dispostas a enfrentar gigante por nós. Nós precisamos andar com pessoas que estão dispostas a caminhar junto conosco. Pessoas que às vezes estão dispostas a dizer assim: vencemos essa batalha aqui, mas preste atenção, nunca mais sairá conosco a peleja. Nunca mais sairá conosco a peleja. Ei, preste atenção, nós vencemos essa batalha aqui, mas nunca mais você se posicione da maneira que você se posicionou. Ouvido atento para andar com essas pessoas e para ficar ligado no que elas têm a nos ensinar. Coração ensinável. Mas ele era o rei. Como assim esses homens disseram isso? Nunca mais sairá. Sairás vem da palavra iatza, do original, que quer dizer assim: nunca mais você vai avançar adiante. Nunca mais você vai sozinho na frente. Você tem nós aqui, a gente vai junto. Precisamos andar com pessoas que estão dispostas a gastar a vida por nós. Sabe por quê? Porque cristianismo cristianismo não foi criado. Cristianismo a gente não vive. Cristianismo não se pratica sozinho. A igreja de Cristo, ela é feita para andar em comunhão. A igreja de Cristo é um lugar onde nós precisamos olhar um para o outro e nós precisamos depender, sim, do nosso irmão. Nós precisamos ser devedores de quê? De amor. Esse texto, sim, a ninguém devais coisa alguma, né? Todo mundo pensa assim, é verdade, não posso mesmo dever. Mas seja, a parte B fala assim, seja devedor de amor. Eu preciso dever amor para você, porque cristianismo se vive em comunhão, cristianismo se vive junto, cristianismo se vive em união. Mas interessante que às vezes nós vamos ser salvos. Pensa na palavra que você quiser colocar aí. Às vezes a ajuda vai vir, sabe de quê? Da pessoa que você treinou, da pessoa que você ajudou. Porque esses homens aqui, eles andavam com Davi, eles foram treinados por Davi. Só que nesse momento, aquele que Davi treinou, socorreu ele. Aquele que Davi gastou a vida por ele, estava gastando a vida por Davi. Aí eu te pergunto, em quem você tem investido? Quem você tem treinado? Quem você tem discipulado? E essas perguntas, elas mexem com a gente. É aquelas perguntas que faz dodói, né? Mas não é para fazer dodói, não. É para arrebentar a gente mesmo. É aquela pergunta que precisa, sabe, gerar um entendimento em nós e provocar uma mudança. Em quem nós temos treinado, quem nós temos investido, né? Meu irmão, minha irmã, Satanás sempre vai vir para roubar, matar e destruir.
Sempre foi assim, do início vai ser até o fim a vinda de Jesus. Mas ele vai ter estratégias novas. O objetivo dele é roubar, matar e destruir. Mas a estratégia, ele sempre vai renovar ela. E nada segura um povo de Deus unido. Nada segura uns crentes que têm amor de Deus e amor uns pelos outros. Nada segura um povo de Deus que ama a Deus e que ama a si. Que recebe o amor de Deus e espalha o amor entre si. Nada segura esse povo. Então, ande com pessoas que estejam dispostas a gastar a vida por você. Muitas vezes vai ser preciso a gente deixar o nosso ego de lado. Muitas vezes vai ser preciso a gente deixar o que a gente acha que é certo de lado. Muitas vezes, mas eu atacaria sim. Mas presta atenção aqui, é mais simples do que você está pensando. Fala assim comigo, porque na simplicidade existe sabedoria. E às vezes a gente quer inventar demais. Às vezes a gente quer inventar demais. E a gente não ouve o nosso irmão. Às vezes o nosso irmão está ali falando, não, vai assim. Aí, não, mas eu quero fazer assim, eu quero inventar demais, né? Não. Às vezes é preciso deixar o ego de lado para que a gente possa voar junto. Lembra dos passos? Voar junto ao rumo, ao propósito que Deus tem para as nossas vidas. Última coisa que nós vamos aprender, sabe? Com esse texto hoje. Seja inspiração para alguém. Então, vamos lembrar aqui, não subestime os gigantes, né? Ande com pessoas dispostas a gastar a vida por você. E seja inspiração para alguém. Aqui está falando assim, porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu, feriu e matou o filisteu. Então os homens de Davi juraram, nunca mais você sairás conosco a peleja. Quer dizer, nunca mais você vai na frente sozinho, não. Você tem nós aqui. Só que preste atenção no finalzinho, está falando que para que não apagues a lâmpada de Israel. Meu Deus, sabe? Na guerra, antigamente, nas batalhas, tinha um cavaleiro que ele não carregava arma, não. Ele só rodava de cavalo no meio da tropa, carregando uma bandeira linda, um bandeirão. E aquilo ele passava correndo para lá com aquela bandeira, com aquela haste, passava para cá e passava para lá, e gritava e passava para lá, e às vezes tocava um instrumento, guardava de novo, e passava com a bandeira no meio da tropa. Sabe o que era aquilo? Inspiração. Ele motivava, ele deixava o povo, sabe, nós vamos vencer, nós vamos conseguir, nós vamos romper, nós vamos chegar lá. Davi era esse cara. Davi é o cara que quando ia para a guerra, que a pessoa, os caras estavam indo normal aqui, só que de repente quando eles olhavam, quem estava ali na frente? Davi. Então, se os caras estavam lá com aquela postura de derrota, falou, opa, Davi está ali com a gente, cara, olha só, ele vai com a gente. Então, ele era inspiração. Ele era a lâmpada de Israel, aquele que traz luz, aquele que dá direção, aquele que mostra, aquele que inspira. Então, sejamos inspiração para alguém. Feche seu olho por um instante. Vai pensar só nessa pergunta que eu vou fazer. Nessas perguntas, você pode ser considerado uma lâmpada lá no seu trabalho. Você pode ser considerado uma lâmpada lá na sua casa. Se você morrer hoje, você vai fazer falta para muita gente? Ou só para aquelas pessoas que te suportam? A sua presença, ela ilumina a vida das pessoas. Você se imagina alguém que faz muita falta para os outros? Você se imagina alguém cuja a existência vai fazer falta para que as outras pessoas existem? Davi inspirava
o seu exército. Será que hoje a sua ausência faria falta para muita gente? Será que hoje, quando eu falo a sua, estou dizendo a nossa, porque a palavra bateu em mim primeiro. Será que a sua presença, ela traz inspiração para alguém? Será que hoje existe alguém capaz de enfrentar um gigante para que você continue existindo? Pode abrir os seus olhos. Essas perguntas são para gerar, sabe, um desconforto em nós. Essas perguntas, elas são para gerar transformação na nossa vida. Às vezes, algumas pessoas que nos amam vão dizer assim: filho, não arrisca tanto. Filho, não seja tão afoito. Filho, não faz isso não, porque senão sua lâmpada vai apagar. Eu queria terminar com um texto de Mateus 5, o verso 14. Está escrito assim: vós sois a luz do mundo. Está escrito: porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até os confins da terra. Está em Atos 13, 47. Paulo, perante o rei Agripa, lá no capítulo 26 de Atos, ele fala que ele foi chamado para levar luz aos gentios. E ele, perante o rei, ele diz, sabe o quê? Que foi obediente àquilo que Deus revelou para ele. Nós recebemos esse propósito de Deus. E nessa manhã, manhã de comunhão, manhã de ceia, manhã de mesa, né? Nós precisamos ser, sabe o quê? Primeira coisa, leva isso no seu coração. Nós precisamos ser inspiração para as pessoas. Precisamos ser inspiração para as pessoas. Leva isso no seu coração. E a segunda coisa, muitas vezes nós vamos precisar lutar para que aquele que é inspiração para nós não tenha a lâmpada dele apagada. Isso é cristianismo. Cristianismo é um olho no peixe e outro no gato. Eu cuido da minha vida e eu olho para o meu irmão, mas não para apontar os defeitos dele, mas para lutar por ele, para buscar a Deus por ele, para orar por ele, para caminhar em comunhão com ele. Amém? Glória a Deus. Tão feliz comigo? Não tão bravo não? Amém. Glória a Deus. Que assim possa ser, que o Espírito Santo possa confirmar essa palavra no nosso coração, que ela gere um desejo de transformação, um desejo de busca, que nós nunca venhamos subestimar os gigantes, que a gente tenha vencido eles no passado, mas que a gente nunca subestime, porque eles não param, eles sempre vão se reinventar, tentando te pegar. Mas nós somos sábios ao ponto de andar com pessoas que nos inspiram, mas ao mesmo tempo nós somos aqueles que inspiram. Amém? Glória a Deus. Pastor Vitor. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos então participar da ceia do Senhor. E diante de tudo isso que o Xandão trouxe ao nosso entendimento, nós precisamos ser na vida uns dos outros suporte. Precisamos ser aqueles que vão animar a outros, que vão proteger a outros. Em especial hoje nós queremos receber um comunicado de um pedido de oração de um irmão nosso que está internado. Irmão Daniel está internado. E as filhas entraram em contato comigo. Ele há um tempo não consegue estar conosco, congregando conosco, mas